Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o Antigo Testamento. Então preste muita atenção e aproveite a cada detalhe desta aula sobre o Antigo Testamento. Boa aula para vocês. O Antigo Testamento ele é uma obra divina, né? A gente já pode começar declarando isso. O Antigo Testamento é uma obra divina, uma obra inspirada por Deus. Basta a gente começar a analisar, né, os seus textos, a maneira como que eles são apresentados, o que tem nele, o conteúdo. Nós vamos ver que o Antigo Testamento, embora muitos não querem considerá-lo, ele é sim uma obra inspirada por Deus, né? Por isso nós vamos ver aí que em cada uma de suas páginas é possível a gente ver, né, a ação de Deus sobre os homens. E isto faz com que ele possa ser um livro inspirado. Uma obra humana, porque ela é destinada aos homens, aos humanos. Fala uma linguagem humana e nos apresenta a história aí, né, os homens, né, do jeito que acontecia naquela época, com suas deficiências, com suas rebeldias, né, tudo ali contra os desígnios de Deus, né, não encobrindo nada disso, não escondendo nada disso, ao mesmo tempo que mostra o lado positivo, o lado heróico, o lado espiritual, o lado ali, né, correto dos homens, mostra também as suas falhas, né, os seus lados aí de fraqueza, né? Então, ao mesmo tempo que mostra Deus, mostra a humanidade, mostra o homem. Todo aquele que deseja se tornar um cristão, né, e ser um obreiro aprovado, ele deve estudar o Antigo Testamento também, né, assim como o Novo, estudar também o Antigo Testamento, né, porque aí podemos dizer que o Antigo Testamento ele funciona como um embrião, né, onde que a partir dele vai se desenvolver todas as outras questões que acontecem no Novo Testamento, o cumprimento das profecias, as ações de Deus. Para a gente entender o Novo Testamento, nós vamos precisar da base, que é o Antigo Testamento. Então nós não podemos deixar aí de fora o Antigo Testamento. Ele é fundamental para a vida do cristão, para o nosso dia a dia, por isso nós temos que estudar o Antigo Testamento. A melhor forma de conhecermos a história de Israel é fazendo aí um estudo cronológico dos livros do Antigo Testamento. Quando nós tentamos colocar os livros em ordem cronológica, em ordem das épocas em que os fatos aconteceram, nós vamos ter uma visão melhor aí sobre a história de Israel. No entanto, a cronologia bíblica, assim como toda a cronologia antiga, ela é quase toda incerta, mas vale a pena a gente tentar fazer isso. As datas, eram contadas baseadas em fatos e eventos importantes dentro de cada povo. Assim, não existia um calendário geral para controle do tempo. Antes, cada povo aí possuía o seu, de acordo com os seus acontecimentos que eram registrados, e os pesquisadores vão analisando isso, consegue se formar essa ideia. O que você pode observar é que os escritores bíblicos, eles não registravam datas, apenas citavam os acontecimentos. Geralmente as datas, quando são citadas, elas tomam como base eventos particulares, como a construção de cidades, coroação de reis, e outros fatos importantes. Então, o trabalho dos estudiosos, juntamente com as descobertas arqueológicas, vem ajudando e muito a precisar as datas da história antiga, registrada aí na nossa Bíblia, no Antigo Testamento. Sendo assim, não podemos considerar como exata a cronologia bíblica, pois se trata de uma ciência auxiliar da história, onde suas datas devem ser tomadas apenas como aproximadas. Tá? Então, todas as datas que nós citamos aí são aproximadas, não são datas reais, exatas. O Antigo Testamento ele começa com o livro de Gênesis, onde narra as origens do mundo, do gênero humano, do povo hebreu,
tudo relacionado com Deus, com sua revelação, com seu culto. Então tudo isso começa ali já no livro de Gênesis. Deus cria o universo e revela-se aos primeiros homens. Então é bom ficar claro que o livro de Gênesis não começa com o objetivo de provar para ninguém a existência de Deus, mas ele já começa com a ideia de que Deus é real e que ele é o Criador de todas as coisas. A história do princípio, ela abrange em sua narração uma longa série de séculos, conforme vamos ver aqui. Tá? Então assim inicia ali o livro de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Quero aproveitar então e chamar a sua atenção aí para um fato interessante, né, a partir do capítulo 12 de Gênesis, a chamada de Abraão. Quando Deus disse: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais para a terra que eu te mostrarei. Neste período, Abraão era da idade de 75 anos aproximadamente, quando ele saiu de Harã para ir até a terra de Canaã. Quando Abraão passa a ter a idade de uns 90 e 99 anos, aparece Deus a ele e muda o seu nome, né? Lá em Gênesis 17. Então agora, não sendo mais Abrão, e sim Abraão, o pai de uma grande nação, porque Deus o colocou assim, né? Ele vai, né, até a terra de Canaã, né, reside ali, passa algum tempo no Egito, acontece vários fatos ali com ele, que você poderá acompanhar lendo aí a Bíblia a partir do capítulo 12 de Gênesis, né? Mas depois Abraão se acomoda na terra de Canaã e passam-se os anos, vem uma tremenda fome naquela região e os seus descendentes, através agora de Jacó, precisam voltar para o Egito, precisam buscar abrigo no Egito. E nós também podemos acompanhar essa história lendo aí os textos no livro de Gênesis, né? Vai dar para a gente acompanhar essa história aí. Numa dessas idas dos descendentes de Abraão, dos filhos de Jacó, até o Egito para comprar alimento, eles descobrem ali aquele seu irmão que eles havia vendido como escravo para os mercadores. Agora, o seu irmão, o José, já não era mais um escravo, mas agora ele era um vice-rei, ali uma segunda pessoa no Egito, uma segunda pessoa do faraó. Era de uma responsabilidade enorme, podemos dizer assim, econômica pela vida do Egito. Tá? E através de José, todos os descendentes de Abraão, que são os filhos de Jacó e seus netos e bisnetos, toda aquela turma vai morar no Egito. Através de José, eles conseguem ali a posse da melhor terra, a terra de Gósen, que ficava no delta do Nilo. Durante um bom tempo, esse povo viveu prosperamente ali no Egito. Mas, de repente, passa-se toda aquela geração de José, seus irmãos, outros faraós assumem o controle no Egito, e aquele povo agora que chegou ali de uma família se expande, cresce muito, conforme a Bíblia disse, e começa então uma preocupação por parte dos governadores do Egito, de um povo estranho no meio deles e que se multiplicava bastante, que crescia muito rápido, e ainda prósperos. Então, vendo isto, o rei do Egito ordenou ali as parteiras que desse um jeito para que as crianças, ao nascer, elas pudessem já nascerem, digamos que, mortas. Assim seria uma maneira de impedir o crescimento desse. Nem sempre sai como é planejado. E as parteiras, muitas vezes, não faziam com que as crianças nascessem mortas. Então, houve também um decreto que as crianças deveriam ser lançadas ao rio. Só as crianças do sexo feminino poderiam sobreviver. Mas Joquebede,
ela teve uma criança, escondeu essa criança durante uns 3 meses, e quando não era mais possível, ela fez todo um preparo ali em uma cesta, né, betumando aquela cesta para que não entrasse água, alguma coisa assim, e colocou ali uma criança, sua criança já com uns 3 meses, né, e colocou no meio dos juncos ali, à margem do Nilo, né, onde a filha de Faraó vinha tomar banho, né, com as suas criadas ali todos os dias. Foi numa dessas aí que a filha de Faraó encontrou ali aquela criança, né, e apaixonou por ela de primeiro ali, como qualquer outra mãe, né, e resolveu pegar essa criança e levar para o palácio, né, para que pudesse ser cuidado ali por ela, né, como filho dela. A irmã de Moisés, que via tudo isto de longe, logo se ofereceu para procurar uma hebreia para cuidar, para ser a babá, para dar de mamar, para cuidar daquela criança até certa idade. E é lógico que ela foi direto na casa da mãe de Moisés, na casa da sua mãe, né? E sem que a filha de Faraó soubesse disso. Então, Moisés pôde crescer aprendendo tudo sobre o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, os seus descendentes. A partir de uma certa idade, esse garoto agora, o Moisés, volta a viver no palácio, né? E também onde ele é educado com toda a ciência do Egito. Então Moisés, ele tinha o conhecimento que o povo hebreu tinha, mas também ele tinha o conhecimento que os egípcios possuíam. Isso tudo era Deus já preparando, né, Moisés para que ele pudesse ser o grande libertador do povo, para cumprir aquilo que ele já havia prometido lá para Abraão. Porque agora o povo não estava na terra prometida, não estava na terra que Deus prometeu para Abraão, mas estava no Egito. Era necessário que Deus levantasse alguém ali para tirar aquele povo do Egito, tirá-los daquela escravidão e levá-los de volta à terra prometida, à terra que Deus prometeu para Abraão. É isto aí. Esta é a nossa aula, né, um pouquinho do Antigo Testamento. Se você assistiu essa aula, você pode acessar o nosso site e validar a sua presença nesta aula, solicitando ali a atividade. E também se inscrever no nosso canal para que você sempre possa ser notificado das próximas aulas. Sempre que a gente colocar uma aula nova, você possa ser notificado e poder então aí assistir essa aula, né, ouvir essa aula e conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus e concluir também aí o seu conhecimento, o seu curso teológico. Um abraço.